Olha lá, Oi, o que você tá vendo? tô vendo o novo Thor, Amor e Trovão. Ah, que legal! Queria até conversar um pouquinho com você sobre isso e com o pessoal que está assistindo a gente hoje, sobre essa questão de como que a cultura que a gente tem hoje em dia influencia no que a gente ah, pensa ou entende a respeito de Deus. Eu acho que já tive essa conversa com você e com a Letícia antes sobre a necessidade que a gente tem de comparar aquilo que a gente ouve por aí na rua com o que a palavra de Deus fala, né? Lembra da igreja de Bereia, que é descrita na Bíblia? Aham. Os bereanos, depois de ouvirem Paulo e Silas, eles chegavam em casa e eles viam, tentavam comparar aquilo que eles ouviram com o que estava no que eles tinham de acesso à palavra de Deus naquela época, para ver se era realmente aquilo que eles estavam ouvindo a verdade, né? Interessante isso. Existe uma ciência, uma matéria, se eu posso dizer assim, que nos ajuda nisso, chama apologética. É um nome bonito, né? Uhum. Esse estudo, apologética, ela nos ajuda a defender a nossa fé. Ela nos dá algumas ferramentas que nós podemos usar para poder interagir com as pessoas quando as pessoas chegam para a gente e perguntam alguma coisa, ou quando a gente tem a oportunidade de estar evangelizando e falar com as pessoas sobre assuntos como Deus, a existência de Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou falar sobre céu, inferno, falar sobre para onde a gente vai depois que a gente morre. Esses assuntos, assim, assuntos até mais controversos, assim, que eles podem pegar a gente de surpresa. Por exemplo, como é que você prova que Jesus ressuscitou? Né? Ou como que a gente pode entender que o milagre não é uma armação, uma pegadinha? Né? Então a apologética vai ajudar a gente nisso aí. Faz um favor para mim já então, que você está comigo aqui. Lê para mim três textos que eu vou te pedir. A primeira passagem que você podia ler para mim aí é 1 Pedro 3, de 15 a 16. Tá. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Sejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Ou seja, a gente tem que ficar pronto para ter a resposta na ponta da língua. Uhum. Né? Então a gente tem que conhecer muito bem a palavra de Deus para a gente poder saber isso. Continua lendo para mim Tito 1:9. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro... Não, perdão, o verdadeiro... Não, peraí. O verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro que são contra esse ensinamento. Tá. Então, a gente, lá em Pedro, falava que a gente tem que saber responder com calma, sem entrar em briga, né? E aqui fala que a gente, fazendo isso, a gente vai mostrar para outra pessoa onde que ela está errando, né? Por último, lê para mim 2 Timóteo 2, 24 e 25. Tá. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois ele pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. No fim das contas, o que a gente vai estar fazendo não é só debatendo com alguém, é realmente evangelizando, né? E trazendo essa pessoa para Cristo. Mas vamos voltar à história aí que você estava vendo o filme do Thor. E eu queria então falar com você rapidamente sobre esse filme que é o mais novo, né? O Thor, Amor e Trovão. E eu queria também que você... Acho que você viu Eternals, né? Vi. Vamos pensar um pouquinho em Eternals também.
A Marvel, e tanto a Lari como eu, a gente é fã da Marvel. Geralmente a gente vai assistir os filmes no primeiro dia de exibição. É verdade. A Marvel, ela tem tentado, nos últimos anos, dar uma bagunçada aí nos conceitos cristãos. E isso, de certa forma, nós precisamos estar atentos. Então, a ideia que eu gostaria de passar para quem está assistindo esse filme é justamente ficar atento no que a Marvel tem ensinado por detrás dos panos, né? Não que seja errado você assistir filme da Marvel, de forma nenhuma, ainda é essa a minha intenção aqui, dizer para alguém, não assiste mais Marvel porque Marvel é errado. Não, é uma forma de diversão legal, interessante, ainda mais pra gente que acompanha lá desde trás, quando a Marvel começou a colocar nos filmes as histórias em quadrinhos, né? É um passatempo legal, mas a gente tem que estar preparado para identificar os perigos que tem quando a gente assiste esses filmes. Exatamente nesses dois filmes da Marvel, o Thor e o Eternals, há uma tentativa velada de bagunçar com o conceito de Deus, na verdade. A Marvel tenta apresentar um conceito de Deus que é totalmente alheio ao que a gente conhece pela palavra, né? Então, antes de eu entrar nisso aí, deixa eu só mostrar para você por onde que a gente vai caminhar. Eu não vou conseguir fazer uma exposição muito grande sobre a figura de Deus em si, mas em alguns pontos básicos que eu queria só pensar aqui para a gente poder depois comparar com os filmes. A existência de Deus, por exemplo, a gente sabe que Deus existe, né? Existe algumas provas que ele existe, né? E se a gente vai estudar teologia, a gente vai ver que tem vários assuntos, vários capítulos escritos sobre isso. Um deles fala sobre os argumentos que são as provas racionais da existência de Deus. Só para mencionar existe um chamado argumento moral. Sabe o que é? Todo homem, ele sente, ele conhece o que é certo e o que é errado, né? Por pior que a pessoa seja, por malfeitor que a pessoa seja, ele sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, esse conceito do certo e errado não é algo que apareceu do nada, né? Deus, quando fez o homem, quando ele criou o homem, ele colocou dentro de cada um de nós essa moralidade, né? Então, essa moralidade que nós temos aponta para o nosso Criador, que é Deus. Só para você ter uma ideia, só um exemplo. Mas vamos lá. Se você pensa como que a gente pode entender Deus, há uma série de ensinamentos sobre isso, que são todos baseados na Bíblia. Mas tem um que os teólogos chamam de atributos de Deus, que eles tentam descrever algumas características que são típicas de Deus. E aí eles dividem esses atributos em duas grandes famílias, tá? Inclusive, de teólogo para teólogo, há algumas diferenças, algumas discussões sobre quantos atributos existem, quais são as classificações, mas isso é coisa que não precisa a gente discutir agora. Só para a gente ter uma ideia, tem os atributos que são chamados de comunicáveis e os incomunicáveis. Por que comunicáveis? Comunicáveis são aqueles que Deus partilha com a gente, com a sua criação, que são os homens. Por exemplo, a bondade de Deus, né? Deus é bom, e nós também, em certo grau, somos bons. Claro que nós temos o pecado em nós, mas nós somos bons também. Isso é um atributo comunicável de Deus que ele partilha conosco, né? Mas eu queria mais que a gente pensasse em 6 atributos da família dos incomunicáveis, ou seja, são aqueles atributos que só Deus tem, que ele não transmitiu aos humanos, tá? E eu vou contar 6 aqui, porque depois a gente vai pensar lá naqueles 2 filmes. Primeiro é a autoexistência, ou seja, Deus ele não precisa de ninguém para existir, ou de nada, né? Ele é autoexistente. Quando lá no Velho Testamento ele fala eu sou, significa que ele se a gente pensasse no verbo transitivo e intransitivo, ele é um verbo intransitivo, ele não precisa de nenhum complemento.
né? Ele por si só já é. Outro atributo que a gente pode pensar é na imutabilidade. Nome bonito, né? Imutabilidade significa Deus não muda. E por que ele não muda? Pensa comigo, para você mudar alguma coisa ou alguém, tem que ser para melhor ou para pior. Concorda? Sim. E como é que você vai mudar Deus para pior? Não tem como. Não. Você não pode piorar Deus. Mas também você não pode melhorar Deus, porque ele já é perfeito. Não é verdade? Verdade. Então ele é imutável, ele não muda. Né? Essa é outra característica de Deus. Uma outra característica de Deus muito importante, eternidade. Deus nunca teve início nem fim. Ninguém criou Deus. Né? E ele não vai deixar de existir. Né? E quando eu falo Deus aqui, eu falo Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, tá? Os três, a Trindade. E tem outros três que tem um nome bonito. Onipotência, onisciência e onipresença. Né? Onipotência significa Deus é todo poderoso. Todo poderoso. Ninguém pode mais nada. Quer dizer, ninguém tem mais poder do que ele. Onipresença porque ele está em todos os lugares. Ele preenche todos os lugares. Né? Você pode encontrar Deus no mais profundo abismo, como a gente lê lá em Salmos. Deus está no pico do Monte Everest. Né? Ele está em todos os lugares. E ele é onisciente, ele sabe tudo. E não é que ele sabe tudo agora. Ele sabe tudo desde a eternidade e ele sabe tudo até a eternidade. Né? Inclusive, todas as possibilidades de coisas que possam acontecer. Porque ele, na verdade, já sabe tudo que vai acontecer. Né? Então, é importante saber que a gente fala disso tudo, mas nós, como criaturas de Deus, nós só entendemos Deus até um determinado ponto. Por quê? Porque Deus não cabe na caixinha do homem. Né? Então, para isso, Deus se revelou para nós através da natureza, através do que a gente vê, a criação e os seres humanos como criaturas e tudo, e de forma mais específica através da palavra de Deus, a Bíblia, e de Jesus Cristo quando ele veio até a Terra e habitou conosco, entre nós, por 33 anos. Então, dentro dessas revelações que Deus deixou a gente ter, são baseados todos esses conceitos que a gente falou. Eu falei disso tudo um pouquinho para poder a gente entender sobre a criação de Deus e os atributos de Deus e como a gente pode discutir o filme. Mas vamos pensar agora nos dois filmes, Eternos e Thor. Posso começar por Eternos? Pode. Eternos é um filme de 3 horas de duração. É um filme longo, mas é um filme que logo no começo, e atenção pessoal, tem spoilers aqui, tá? Vai ter spoilers, então se você não assistiu Eternos, se você não assistiu Thor, se você não quer ouvir spoilers, então não venha continuar a assistir esse vídeo. Mas olha só, logo na primeira cena de Eternos tem uma descrição que imita muito Gênesis 1, né? E ele fala sobre o que aconteceu em determinada era, assim, assado. E aí ele explica que ali tinha alguns seres chamados celestiais. E os celestiais são colocados como se fosse um Deus, né? Que eles criaram o universo, que eles criaram todas as coisas, e eles criaram a figura dos Eternos, que são os personagens do filme. E aí ele conta que os Eternos foram criados basicamente para ajudar os homens a se desenvolverem, né? É um paralelo muito esdrúxulo, muito fraco com os anjos. Né? Porque os anjos são seres ministradores de Deus para os homens. E nesse caso tem um paralelismo ali muito fraco. Aliás, esse filme do Eternos, ele faz muitos paralelos com a Bíblia, que são bem fraquinhos. Mas é pra gente ficar de olho, de novo, é um alerta para os pais para ficarem de olho nisso. Né? Tem um celestial principal chamado
Arishem? Arishem, eu acho que é isso. Arishem. Que ele interage com um dos personagens que é a Eternal principal deles lá, como se fosse a porta-voz do grupo. Né? Mas é interessante que esse Deus, com letra minúscula, Arishem, não interage com os humanos. Aí a gente já tem uma quebra fácil de cara com o nosso Deus, porque o nosso Deus interage conosco, diretamente através de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo em si já é Deus, então é uma interação homem-Deus, direta, né? Não tem intermediação. E aí conta no filme que os Celestials, eles criam os planetas, eles nascem. Como é que eles nascem? Eles são formados dentro dos planetas, e esse feto, né, digamos assim, daquele que deveria ser um celestial, um Deus celestial, esse feto se alimenta das inteligências, das vidas inteligentes daquele planeta. E quando ele está pronto para nascer, ele eclode, como se fosse o planeta um ovo, e no que ele eclode, aquele ovo, aquele planeta destrói e mata tudo. Mata todas as vidas inteligentes que estão ali. E isso, ele conta que é um ciclo de renovação do universo. Então aqui, de novo, a Marvel está reescrevendo o Gênesis. Está reescrevendo a criação. E aí, no meio do filme, existe também a revelação para a outra Eternal lá, de que eles, na verdade, não são criaturas viventes, eles são robôs. A inteligência artificial, talvez. Alguma coisa que realmente é bem evoluído, tem emoções, esse negócio tudo, mas por isso que eles são eternos, porque eles não morrem. Porque, na verdade, eles não têm vida. Né? E só pra gente encerrar essa comparação com o Quentin, tem muito mais. Depois, se você quiser, eu converso mais com você. Mas, para não ficar muito longo o filme, uma coisa que deixa muito clara nesse caso é que esse Deus com letra minúscula que eles pintam como sendo os celestiais, e aí outra coisa, tem vários, né? Não tem só um. Não, são vários. São vários. Eles têm uma dependência, ou seja, eles não são autossuficientes, eles saíram de algum lugar, eles não são eternos, porque eles foram criados, né? E eles basicamente só se preocupam com aquilo que é interessante para eles mesmos, ou eles mesmos. Né? Eles não têm uma preocupação com a criação deles com os humanos. Né? Mas, antes de eu ir, deixa eu te perguntar alguma coisa, porque só eu vou falar vai ficar muito chato. Qual que foi sua impressão quando você viu Eternals e Thor em relação a como a Marvel tem apresentado esses personagens? Então, especialmente no Eternals, você percebe que assim, tudo que você falou que eles são criados, que eles não ligam pros humanos. Eu queria adicionar também que, tipo assim, a principal, qual que era o nome dela? A Eternal principal, eu esqueci o nome dela. Mas ela era a única que ia falar com aquele Deus, né, o celestial. E quando ela descobriu que eles eram robôs e que para um celestial nascer, ele teria que destruir o planeta, ela acabou morrendo. Ela acabou sendo matada porque ela gostava muito dos humanos. Então o próprio amigo dela, o outro celestial, ou celestial não, o outro eterno, acabou matando ela porque ele queria servir ao celestial. Ele não ligava para os humanos também. Então nisso eu também queria, tipo, realmente os celestiais não ligam nada para os humanos e nada para nenhum tipo animal, bicho, nem nada. E como os Eternals, esses seres tão grandiosos, ainda têm essas emoções humanas, que é o ódio, que é ele matou a própria amiga dele, entendeu? Então isso do Eternals eu achei muito contra o que fala muitas das coisas da Bíblia, porque a gente se compara os anjos a eles, os anjos não fazem isso, os anjos eles servem só a Deus, mas a um Deus que se preocupa com a humanidade. Daí chegando no Thor, o Thor a gente percebe que eles têm vários deuses, os deuses morrem, tanto que o Zeus, o Thor tipo, consegue matar os Zeus,
E depois também a gente vê que eles não ligam nada para os homens. E quando os deuses estão tudo junto, tem deuses de muita coisa. Muita coisa, quando o nosso Deus é o único Deus e ele é Deus sobre todas as coisas. E outra coisa é que eles não são oniscientes. Então, se não fosse pelo Thor, quando ele foi lá avisar aos outros deuses que tinha um cara que estava tentando matar todo mundo, eles não dariam a mínima ideia, o cara ia chegar lá, ia matar todo mundo, e fim de história. Então eles não são nem onipresentes, porque eles tinham que ser todos reunidos naquele lugar, que é qual o nome? Eles estavam chama Cidade da Onipotência. Isso. Que na verdade é um paralelo com o Olimpo, que é onde Zeus grego, vive, né? Na mitologia grega. Então, eles não são nem onipotentes, porque tem Deus para tudo, nem onipresentes, porque eles são tudo reunidos lá e mais em outro lugar, e não são nem oniscientes, porque se não fosse pelo Thor, eles não teriam a menor ideia do que está acontecendo. E mesmo com essa ideia de que tem um cara que está tentando matar todos eles, não tem um Deus que realmente se preocupa, que vai e ajuda o Thor a matar qual é o nome dele? Gorr. Entendeu? Então, assim, esses deuses, eles são muito separados, são muito... eles pensam só em si mesmos. Mas Deus, ele é único, ele tem Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele é único. Mas no filme não, é todo mundo por si, todo mundo sobrevive como puder, e se você não quiser se preocupar, também não se preocupe. Mas se não fosse pelo Thor, vários deles iam morrer. E o Thor também, ele é como se fosse um deus, um D minúsculo. Ele e a namorada dele são deuses agora, e a namorada dele virou um deus por causa do martelo do Thor, que é o Mjolnir, acho que é o nome dele. E ela tava sofrendo com câncer. Daí esse martelo viu que ela era, tipo, digna para ser uma deusa. Só que se a gente parar pra pensar, o nosso Deus, ele não precisa de nenhum martelo, ele não precisa de nenhum nada, de um trovãozinho, de um raio, de nada. Ele não precisa de nada para ter esse poder que ele tem. É interessante você tocou nisso, porque o poder do Thor foi franqueado por um martelo para uma humana. Uhum. Né? Quer dizer, a Marvel dizendo que, assim, se existe Deus, um D minúsculo, esse poder, inclusive, não é exclusivo da deidade, né? Ele pode ser franqueado. Aliás, quando o Gorr, no começo do filme, ele... só para entender meu comentário, o Gorr adorava um certo deus lá. Uhum. E ele... acho que era o deus do sol, se não me engano. Não sei como é que chama. Mas ele estava com uma filha pequena nos braços do deserto, porque tinham dizimado toda a tribo dele, e eles eram os dois últimos sobreviventes, e ele pedindo salvação no deserto. E a filha morre de sede nos braços dele, e ele continua andando, e aí encontra um oásis. E desse oásis ele encontra aquele Deus que ele adorava. Uhum. E aí ele pergunta para esse Deus: escuta, você não ouviu eu te chamando? Minha filha acabou de morrer e eu estava te chamando. E o Deus faz piada com ele. Faz, com né? todo mundo que estava em volta. Faz piada com ele e humilha o Gorr. E aí, de repente, do nada aparece uma espada mágica lá, que é uma espada que mata deuses. Uhum. Olha que coisa interessante que a Marvel faz. Ela apresenta uma solução para a questão de você ter um Deus que não está de acordo com o que você quer. E essa espada é igual ao martelo também. E essa espada é igual ao martelo, ela tem um poder, e aí quando ele pega essa espada, ele meio que vira um semideus, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E ele começa a ter o poder de matar deuses. Uhum. Né? Então outra coisa que a Marvel faz aqui é que ela mostra que os deuses são finitos, eles podem ser mortos, eles podem ter os poderes deles franqueados aos humanos, né? Eles não são todo-poderosos, né? Como você falou, não é todo-poderoso, não é onisciente, não é onipresente, né? Você fez um resumo muito bem, era algo que até que eu ia citar aqui, muito obrigado, eu nem preciso citar mais, porque você já citou.
A Marvel apresenta, a Marvel faz uma salada nesse filme com a questão de deuses. Ela basicamente, assim, é interessante que a Marvel ela não quer matar Deus. Não. Deus que eu falo é o nosso Deus, né? Mas ela quer bagunçar com o conceito de Deus. Ela quer mostrar que existem vários deuses. Ela quer mostrar que esses deuses são fracos, são egoístas, são passíveis de serem eliminados, e que se você não concordar com aquele Deus, você ainda pode meio que riscá-lo da sua lista. Né? É uma coisa assim muito estranha isso. E se é estranho pra gente, imagina para as crianças que não têm a mesma ideia e conhecimento do nosso Deus. Então, é por isso que eu quero, de novo, alertar os pais, principalmente pais pré-adolescentes e adolescentes, que estejam atentos para esses movimentos, essas tendências que a Marvel tem trazido para dentro das nossas casas. Né? Você consegue entender, Larissa, ou você tem percebido alguma mudança na forma como a empresa, como a Marvel, essa empresa de entretenimento, ela tem apresentado para nós, não só a questão dos deuses, mas em termos de cultura geral? Você tem percebido alguma coisa estranha nisso aí? Com certeza, especialmente no filme da Wanda, né, que é o nome dela, e o Doutor Estranho, esse novo filme aí. Eu acho que esse filme foi um dos piores filmes da Marvel. Vou sair um pouco do Eternals e retorno rapidinho, eu já volto lá. Tem aparecido um livro, que eu não sei o nome em português, mas em inglês é chamado Darkhold, que é como se fosse um livro, tipo a Bíblia, mas pro mal, pro pecado. E é daí onde o Doutor Estranho, ele fica rodeado por demônios nesse filme. E aí é onde a Escarlate, ela... Que é a Wanda, né? Que é a Wanda, ela é uma bruxa, né? Assim, basicamente. Na série dela a gente vê que ela não é exatamente uma bruxa, mas quando ela abre esse livro, ela meio que recebe todo o poder que ela poderia ter. Só que esse poder, mesmo que depois, vamos supor, nos outros filmes da Marvel ela use pro bem, são poderes do mal. E aí também já é uma outra mistura, que isso não acontece de jeito nenhum, usar poderes do mal pro bem. Isso não acontece, não tem jeito nenhum disso acontecer. E assim, esse Darkhold, ele vem aparecido na Marvel faz um tempo já em outras séries e transformando outras pessoas em coisas do mal. E no Thor, por exemplo, a gente vê esse cara que foi transformado de novo no mal. Pro mal, assim, ele perdeu a filha? Perdeu. Mas isso não quer dizer que ele vá passar pro mal. E a Marvel tá tentando, ela tá tentando criar e fazer com que as pessoas pensem assim, mas dá pra entender porque ele fez isso, entendeu? Mas não dá pra entender. Eles estão tipo assim, o mal na verdade não é tão ruim, porque ele usou o mal pra matar os deuses que não estão se importando. No Eternals, estou falando assim, o mal que é destruir um planeta não é tão ruim, porque os celestiais que vão sair... Então, a gente está retomando aqui porque a gente teve um probleminha técnico e o vídeo ficou partido aí, mas a gente quer só encerrar aqui com o pensamento que a Lari estava falando. Vocês podem ver que a gente tentou colocar a mesma posição e tudo aqui, mas não somos profissionais a esse tanto, né? Então, Lari, termina o seu comentário para a gente poder seguir aqui. Como eu dizia aqui, eles estão tentando passar um pano no mal, né? No Eternals a gente vê que esses celestiais, eles estão tentando falar assim, os celestiais vão destruir um planeta? Vão, que eles vão sair de dentro, né? Mas vai ser usado pro bem depois, porque esses celestiais vão, criar outros planetas com novas vidas, entendeu? Então a Marvel tá tentando dar o mal como uma explicação e como uma solução para fazer o bem, entendeu? Eles estão tirando todo esse mal da palavra mal, entendeu? Boa. Esse ponto não é nem pra falar que é mal, entendeu? É a relativização do mal. Exato, exatamente. Então, de alguns filmes pra cá, de algumas séries pra cá, a gente tem visto como esse Darkhold, ele tem sido usado
pro mal, criando as pessoas pro mal. Então a Escarlate, a Wanda, o Doutor Estranho, em uma outra série o Darkhold transformou pessoas em fantasmas. Então tudo isso a gente vê que depois foi meio que usado pro bem. O Doutor Estranho foi usado pro bem contra o Thanos, que salvou um montão de pessoas, tipo, de gente. E a Wanda depois ela começou a usar esses poderes que ela ganhou pro bem, né, nos Avengers. Daí depois, quando ela usou realmente o Darkhold, que ela teve todos esses poderes dela, e ela usou porque os filhos dela morreu. Então a gente vê que a Marvel tá tentando colocar, realmente passar um pano no mal, entendeu? Tá, a gente até entende que isso até mexe com uma outra característica de Deus, que é a soberania de Deus. Deus consegue usar um evento ruim para fazer uma coisa boa. Na Bíblia a gente tem vários relatos de situações em que ele fez isso, né? Mas da forma como a Marvel põe, ela deixa de lado a soberania de Deus. Ela não conta com a soberania de Deus. Ela relativiza o mal dessa forma, como se o mal fosse algo necessário para se atingir algo bem e perfeitamente aceitável. Né? Perfeitamente aceitável. Essa conversa que a gente está tendo aqui, na verdade, a gente não quer alarmar ninguém, não é para colocar ninguém contra a Marvel, nem contra a Disney, que é a dona da Marvel, na verdade, e que é a grande responsável por essa agenda que a Marvel tem feito, não só em relação à questão dos deuses, mas em outros aspectos também que a gente tem visto, que tem sido pouco a pouco introduzido nos filmes da Marvel, como a agenda liberal, né? O desalinhamento do conceito de família com o que está na Bíblia. No filme do Thor isso aparece muito. Isso aparece no filme. Você nem precisa entrar em detalhes nisso, tá? Eu vou até te cortar agora, porque senão a gente vai... Verdade. A gente vai desviar demais desse vídeo que foi só sobre os deuses. Mas a ideia é essa. A ideia é que a gente fique atento para aquilo que a gente tem consumido e que a gente saiba exatamente o que a palavra de Deus fala e que a gente consiga entender até onde o que a gente está vendo é só entretenimento e até onde, e a partir de que ponto aquilo pode negativamente influenciar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, né? Então é interessante que nós, pais, estejamos atentos, nós tenhamos a oportunidade de abrir os olhos das crianças para isso. A Larissa tem sido ensinada nesse caminho e está indo muito bem. Por vezes ela mesma levanta as questões que ela não concorda, que ela acha que está indo de encontro com a Bíblia. Então, geralmente, quando a gente volta de algum filme no carro conversando, a gente vai geralmente conversando sobre isso. O filme é legal, assim, assado, deu continuidade àquela história que começou lá naquela série, assim, assado. Mas também a gente fala sobre as questões bíblicas envolvidas e como isso tem escorregado, né? Essa cosmovisão nova que a gente está sendo bombardeado tem mexido nos conceitos cristãos. Tá bom? Muito obrigado e vamos continuar a assistir filme e vamos continuar a ficar de olho no que a palavra de Deus ensina pra gente poder refutar aquilo que nossas amizades podem perguntar a respeito. Tá bom? Alright.